Eu gostaria de comentar a respeito da leitura também. A minha professora de primeira série não foi uma coisa assim que me causou uma impressão muito gostosa. Eu comecei a gostar muito da leitura na segunda série, quando eu tive uma professora muito bacana. Ela era assim uma pessoa pequenininha, e de cabelinho curto. Me lembro do nome dela, professora Suzy. E ela estimulava muito a gente a ler, porque toda semana ela tinha um dia na semana que contava histórias. E era maravilhoso, porque nós aguardávamos a semana inteira, até quinta-feira, para podermos escutar a história que ela tinha para nos contar. E toda semana era uma surpresa, porque ela vinha com contos ou vinha com alguma história para fazer a gente refletir a respeito. Era encantador. Então eu lembro que nesse ano que eu comecei a desenvolver muito gosto pela leitura, uma amiguinha minha, que eu não esqueço o nome, inclusive, Corina, me deu um livro pequeno, um livro de capa dura, e eu nunca tinha ganhado um livro de leitura na minha vida, até esse ano. Aquele presente foi para mim o máximo, porque eu guardei aquele livro por muitos anos. Acho que até hoje existe esse livro guardado junto com algum dos filhos meus, e provavelmente os meus netos lerão, porque a minha neta já está na idade de saber ler e bem, já lê bem. Mas eu gostaria de destacar essa fase da nossa história, essa que impulsiona a gente a ler, que nos leva a ter estímulo para a leitura. E é importante também que esse estímulo parta de casa, dos pais, dos familiares. Não são só os pais, os irmãos mais velhos podem colaborar, os tios, as tias, os avós. É importantíssimo que toda a família esteja envolvida neste processo de leitura para a criança. E isso a gente vê pela prática que nós tivemos. Provavelmente você tem alguma história, quem vê pai, mãe, avô, avó, tio, tia, tem alguma história gostosa para contar dessa fase de aprendizagem da leitura, e principalmente da época mais importante, que é essa de fixação da leitura na memória, porque passa a ser uma coisa automática, passa a ser uma presença constante na nossa vida, porque a partir daquele momento que você começa a se interessar pela leitura, é que começa a desvendar uma série de mistérios na nossa vida, e que coisas que nós antes não podíamos pensar, ver, refletir, né? Depois dessa fase que a criança começa a se apropriar da leitura, é que ela começa a participar da vida ao todo, tanto da família como da sociedade. É isso que eu tinha para falar.